A menina com meia cabeça. Meia. Meia cabeça. No começo eu achei que era meia na cabeça. Não é Meu Deus, é igual o fantasma, Doug. é Você lembra do Doug esquizofrenia. Funny, que ele tinha a cueca na cabeça? Sim. Capitão Codorna. A menina com meia na cabeça. Não. A menina com meia cabeça. Metade. Tá, começa assim. É uma menina que conta. Uma jovem. Eu tinha uns 13 anos. Já tinha tido algumas experiências antes, mas não como essa. A casa era assustadora. O ar estava pesado e tudo parecia mais escuro do que deveria. Muitas coisas estranhas nessa época aconteceram. Bom, ela fala que quando ela morava nessa casa, teve um dia, assim, aleatório, que ela estava na escola e a mãe dela estava em casa e a mãe dela escutava a voz dela, como se ela estivesse em casa, brigando com o gato. Só que primeiro, além dela não estar em casa, ela disse que ela jamais brigaria com o gato, porque o gato dela era um anjo. Então, assim, a mãe dela ouvindo uma voz do além, imitando a voz da filha. Ela diz que os talheres ficavam batendo, às vezes eles batiam dentro da gaveta, e as gavetas abriam e batiam aleatoriamente, em momentos X. Várias coisas, geralmente importantes, como dinheiro, ou alguma coisa que você vai precisar usar daqui a pouco, geralmente alguma coisa, nada assim que fica lá largado para sempre, sabe? Não. Coisas que você usa, tipo dinheiro, chave, documento, do nada desapareciam e apareciam em outro lugar aleatório, ou simplesmente não apareciam mais, iam pro além, para outra dimensão e nunca mais voltavam, ninguém mais achava. Sabe, né? Somente dinheiro. É. Um dia, ela viu algumas gotas vermelhas no chão, que ela não sabe se é sangue, não sabe o que que é. Elas estavam do lado da cama, assim, onde ela dormia, e ela usou todos os produtos que ela conhecia e que ela não conhecia para tentar limpar aquilo. E nunca conseguiu. A mancha ficou lá para sempre. Ela disse que uma vez ela estava sozinha em casa e viu com seus próprios olhos uma figura branca esfumaçada aparecer na cozinha. Tipo, do nada começou a se materializar. Uma figura branca esfumaçada do nada começou a materializar ali a figura e tal. Aí ela fala que ficou ali parada olhando, aquele negócio começa, ela ficou assim parada olhando, e aí foi formando o formato de uma pessoa. Quando aquilo começou a se mover, ela, ó, vazou também, saiu correndo, se escondeu na garagem, ficou lá até alguém chegar em casa porque ela estava sozinha. E aí vem o que realmente deixou ela extremamente assustada. Bom, ela continua assim. Um dia eu estava dormindo de costas e eu sempre dormia. Ela disse que ela dormia com a TV ligada e às vezes até com a luz acesa. Ela não se sentia confortável porque a casa acontecia um monte de coisa, né? Então ela tinha medo de dormir no escuro, no silêncio. Então ela deixava a TV ligada, às vezes nem a luz ela apagava. Se ela estava muito desconfortável, nem a luz ela apagava. Aí, ela disse que estava começando lá o filme do Piratas do Caribe, estava tocando a musiquinha, não sei o que e tal, e ela estava deitada assim de costas, só escutando. Quando ela abre o olho, ela vê uma menina, uma jovem. Ela não coloca a idade, mas não era uma criança pequena. Podia ser, sei lá, 13 anos, 14 anos, acho que mais ou menos isso. Ela vê uma menina, tipo, como se estivesse em cima dela, assim. Ela olha, que ela tava de costas, na hora que ela olha, tem uma menina aqui, tipo, como se estivesse flutuando ali. E ela fala que a menina era branca, muito branca, como se fosse feita de porcelana, como se fosse uma boneca. E ela olhava pra ela, assim, e não tinha nenhuma expressão no rosto, sabe? Vazio, assim. Só olhava, assim. Ela tava usando um vestido azul e tinha um laço branco. Vestido azul com um laço branco e era muito, muito velho, desgastado, o vestido. O cabelo era preto, comprido. Ela ficava lá, assim, só olhando pra ela. Só que aí o que que acontece? Como ela sempre dormia muito mal, por causa de todas as coisas que aconteciam na casa, nesse dia ela estava muito cansada. Então, ela disse que o cérebro dela não registrou a imagem. Ela abriu o olho, assim, estava quase dormindo, abriu o olho, ela viu a menina, apagou. Ela estava com muito sono. E aí ela entra num sonho, só que assim, sabe aquilo? Como é que eu vou explicar isso aqui? Já aconteceu uma coisa parecida comigo. É assim, é como se sonho e realidade se misturassem. Então ela abre os olhos, ela vê a menina. Aí ela fecha os olhos, ela vai pro sonho. E no sonho ela continua sonhando com a menina. Aí ela abre os olhos e vê a menina, entende? É mais ou menos assim.
E aí ela conta da seguinte forma. E esse sonho não é sonho, mas vamos na sequência. O sonho que eu tive foi horrível. Eu estava na escuridão total dentro do sonho e senti algo feito de pura malícia, ódio e, francamente, maldade na sala comigo. No quarto, no caso, né? Sentei-me e comecei a pular em direção à porta. Então, é assim, ó. No sonho, ela tá na cama. No sonho, o quarto está escuro, tá tudo apagado. Aí ela se sente ameaçada, ela sente que tem alguma coisa muito maligna lá dentro. Ela levanta, sai correndo. Na hora que ela vai pegar na maçaneta, ela acorda. Quando ela acorda, ela vê a menina de novo. Que tá parada ali do lado dela. Como se estivesse em pé. E isso foi acontecendo. Sabe aquele looping? Ela voltava pro sonho. No sonho, ela tentava chegar na porta. Na hora que ela ia pôr a mão na maçaneta pra fugir, ela acordava e via a menina. E ela ficou presa nisso. Não conseguia ficar acordada porque ela tava com muito sono. E às vezes pode ser um sono psíquico também, que isso acontece em algumas aparições sobrenaturais. A pessoa não conseguir ficar acordada de jeito nenhum. Enfim, num determinado momento, ela tenta pegar na maçaneta, aí ela acorda. Na hora que ela acorda, ela vê a menina. Na hora que ela vê a menina, ela tá sem a metade de cima da cabeça. Por isso a menina com meia cabeça. Uhum. A primeira vez que ela viu era uma menina normal, com uma cara de nada, mas era uma menina normal. Na hora que ela consegue abrir os olhos de novo, a menina não tem nada daqui pra cima, desapareceu. E ela explica que não foi uma coisa sanguinária, como se alguém tivesse cortado, sabe? Ah, meu Deus, filme de terror. Não, ela falou que simplesmente desapareceu, como se não tivesse. Era tipo, tô enxergando daqui pra cima, tô enxergando o quarto, sabe? Uma coisa bem esquisita, assim. E aí, aquela menina tá parada na frente dela. Ela não consegue ver os olhos, não consegue ver nada, só consegue ver daqui pra baixo, daqui pra cima não existe. E a menina começa a sorrir, assim. Tem nada em cima. E aí a menina tá sorrindo assim pra ela, e ela fala que não era um sorriso monstruoso, mas, assim, também não era totalmente normal, porque parecia meio esticado, assim. Um sorriso meio esquisito, assim. A menina tá lá sorrindo assim, aí ela pega no sono de novo, e aí ela, dessa vez, ela consegue chegar na maçaneta, ela abre a porta no sonho, e aí ela acordou realmente, ela conseguiu acordar realmente, e já era de manhã. Era de manhã, tava lá tocando a musiquinha do Piratas do Caribe até agora, não sei quantas vezes no reprise ela colocou esse filme, mas enfim. Mais tarde, descrevi essa menina incorretamente pro namorado da minha mãe. Por quê? Porque ela chegou pro cara e falou, contou pra ele o que tinha acontecido. Todo mundo sabia que estavam acontecendo coisas estranhas na casa. Aí ela contou pro cara que ela viu uma menina sem olhos. Isso o cara vira pra ela e fala assim, não é que ela não tem olhos. Eu também a vi. Ela não tem a parte de cima da cabeça. E ela fala que ele era meio sensitivo, médium, enfim, né? E aí ele contou pra ela que teve um dia que ele tava deitado na cama. E aí ele meio que acordou de madrugada, alguma coisa assim, e ele viu uma menina sentada na cama deles, tipo na ponta da cama. E que ele achou que fosse ela, que fosse a menina que conta o relato. E aí ele fala que ele viu, achou que fosse ela, de repente metade da cabeça da menina desapareceu. E aí ele ficou olhando, aí ele pegou, deu aquela esfregada nos olhos, sabe, tipo acordando, porque, né? Aí ele dá aquela esfregada e ela desapareceu. Bom, temos um fantasma andando pela casa que adora ficar com só metade da cabeça, aparentemente. Um tempo depois, essa menina que conta o relato, ela diz que ela ficou muito, muito doente. Porque ela tem uma coisa. Ela escreveu assim: eu tenho uma mutação genética que faz o meu sangue congelar. Não sei o que seria isso, mas o caso é que ela ficou muito doente porque ela teve a segunda embolia pulmonar da vida dela. Pelo que eu me lembro, é tipo um coágulo que vai pro pulmão, você não consegue respirar, entendeu? E aí ela ficou internada e tudo mais e tal. Tá, passou. Uns dias depois, tava ela, a mãe e o namorado dela, o namorado da mãe, estavam os três sentados na mesa, na sala de jantar. E aí aconteceu uma coisa muito esquisita. Porque eles estavam os três conversando ali. E aí ela disse que ela não viu nem ouviu nada. Mas do nada, é como se ela soubesse que aquela menina estava se materializando.
Ela sentiu a presença da menina. Só que essa menina começou a andar pela casa. Eles estavam os três em volta ali na mesa de jantar. Em cima da mesa tinha um lustre. E esse lustre, ele começou a se mexer. Mas ele não fazia isso aqui, sabe? Pra frente, pra trás. Ele não saía do lugar. Ele estava parado, só que ele rodava. O lustre ficava rodando. E aí os três levantaram da mesa e ficaram um olhando pra cara do outro. E ela disse que sentiu essa menina se materializar, ela não estava nem vendo direito, mas ela sabia que a menina estava no banheiro. E aí ela sentiu que essa menina começou a se movimentar pela casa. E aí ela ia olhando, e é como se os olhos dela seguissem algo que ela não estava vendo. Mas ela ia seguindo. Ela meio que sabia onde essa menina estava. E a menina se materializou no banheiro, pelo menos é o que ela sabia internamente, o que ela sentia. Andou até o quarto dos pais. E aí ela continuou vindo, veio para a sala de jantar e nisso o lustre rodando. Ninguém via essa menina, estavam um olhando para a cara do outro sem saber o que fazer. E ela sentia que a menina veio para a sala de jantar, entrou pelo corredor, foi até o quarto dela e quando supostamente essa aparição chegou no quarto dela, aquele ar pesado se dissipou e o lustre parou de rodar. Detalhe, todo esse caminho que ela sentia que a menina estava fazendo, os gatos estavam seguindo essa menina invisível. Não tinha nada acontecendo. A menina, a moça que conta, a menina que conta o relato, ela conta que sentia por onde essa menina estava passando, se movimentando. E por todo aquele caminho, os gatos iam seguindo. E eles estavam assim, sabe? Sabe quando fica chiando, peloriçado? E eles fizeram todo esse caminho que ela sentia que a menina estava fazendo. Legal que a menina foi sumir no quarto dela, né? Como é que dorme assim depois? Não dorme. Complicado, né? Bom, ela conta que eram tantas coisas assim assustadoras que aconteciam na casa que num determinado momento elas chamaram um padre. E que o padre benzeu a casa lá, fez um ritual lá, que eles fazem, de limpeza. E aí, ela diz o seguinte: ele abençoou o lugar e imediatamente percebi que algo estava diferente. A luz que entrava pela claraboia era mais forte do que a gente estava acostumado. Ficou mais claro do que o normal. O ar ficou mais leve, era como se fosse mais fácil de respirar. Só que isso só durou alguns dias. As coisas se acalmaram, era como se o espírito, a entidade, seja o que for que estava ali, que se manifestava como uma menina com meia cabeça, é como se tivesse ficado uns dias adormecida, e após um breve período de paz, eles estavam na sala um certo dia, e começaram a ouvir umas batidas. Muito altas e lentas. Não era tum, tum, tum. Era uma coisa mais demorada, assim. Sabe? Tum, tum. Sabe um negócio assim? Aí o namorado da mãe dela foi, tentou, abriu a porta, porque era na porta, né, que eles estavam ouvindo. Não tinha ninguém. A casa voltou como era antes, voltou a ter um ar pesado, ela voltou a parecer mais escura do que deveria e tudo mais. E as atividades recomeçaram. E pareciam que estavam piorando. Até que em um determinado momento, essa menina teve que ir para o hospital de novo, né? Que ela vivia doente, ela tinha essa doença. E aí ela ficou internada por 3 meses. Só que nisso dela ficar internada por 3 meses, eles tiveram muitos gastos médicos e acabaram perdendo, não estavam conseguindo pagar o aluguel da casa, tiveram que entregar e acabaram indo embora. E também não foi ruim, né? Deve ter sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Né?